anteriormente usavam água fria, choques elétricos, caminhadas ao ar livre, todo esse tipo de coisa para tentar aliviar os sintomas, e o Freud vai entrar no outro método terapêutico, tentando lidar com esses problemas através da terapia, né? A cura pela fala. Então, o Freud começa nesse meio, né, do que estavam estudando a causalidade psíquica de certos sintomas, e ele surge com um sistema explicativo dele, que inicialmente parte da teoria do trauma. Então, a teoria do trauma é o seguinte: acontece algum evento muito emocionalmente significativo na vida da pessoa, ela não reage de maneira adequada a isso, ela guarda aquilo dentro dela, por alguma razão, e esse afeto, esse fenômeno que cria esse choque emocional, por não ser expresso, ele vai gerando sintomas posteriormente, né? E aí o trabalho era tentar ir investigando, às vezes através da hipnose inicialmente, até chegar a esse fenômeno traumático. A pessoa chegava nele, expressava essa emoção e aí ela se curava do sintoma, né? Esse é o caso da cura pela fala. Só que aí o Freud começou a perceber que só a teoria do trauma ela não era suficiente, porque ele viu que às vezes eram coisas muito triviais que despertavam esses sintomas, né? E que às vezes a própria pessoa já tinha passado por situações traumáticas antes e ela mesmo não tinha desenvolvido sintomas, mas por alguma razão, naquele momento, ela desenvolveu sintomas, né? Então ele viu que só o trauma não era suficiente para explicar o que estava acontecendo, né? E aí ele começa a investigar mais com o método dele e chega à conclusão de que, na verdade, existia já um conflito psicológico inconsciente relacionado com algum tipo de desejo reprimido, né? Um conflito erótico. E que quando a pessoa via uma situação que fazia uma analogia com esse conflito que ela vive internamente, e que esse conflito ameaçava voltar para a consciência, né? A consciência reagia tentando reprimir esse conflito de novo e dava origem aos sintomas, né? Então essa é a teoria da sexualidade do Freud, né? De maneira bem resumida. E isso é uma das formas de explicar a neurose. Só que aí um dos primeiros alunos do Freud, que foi o Adler, ele também fez uma concepção da teoria da neurose, né? Só que partindo de um ponto oposto do Freud. Ele vai falar que não era um desejo sexual reprimido, mas um desejo de poder inconsciente que estava por trás dos sintomas neuróticos. Então os sintomas são uma forma de dominar o ambiente. Através dos seus sintomas você domina o ambiente e tiraniza as pessoas ao seu redor, né? E aí os dois acabavam, né, o Freud e o Adler se separando por conta dessa divergência, né, nas teorias. Então aí o Jung vai usar aqui um caso de exemplo para explicar como que essas duas visões podem ser usadas para olhar para o mesmo fenômeno e chegar em conclusões bem diferentes, né? Então ele fala do caso de uma mulher que começou a ter crises de pânico à noite. Ela começou a acordar assustada e pedia para o marido ficar falando para ela repetidamente que amava ela, que a amava, né? E até ela voltar a dormir. Inicialmente foi isso, mas isso acontecia à noite, mas aí começou a piorar, ela começou a ter essas crises durante o dia, e aí ela entrou em tratamento, né? Então foram investigar a história dela, e a história era a seguinte: então, ela, enquanto criança, foi a filha favorita do pai. Ela era muito próxima, a mãe era doente, então não tinha uma relação muito próxima com o pai, então ela ficava nesse lugar da mãe, né? Era uma filha boazinha, fazia tudo que o pai queria, irrepreensível, e tinha uma relação muito próxima com ele. Até um dia que, saindo de um teatro com o pai, ela viu uma mulher toda maquiada se aproximar desse pai e colocar a mão nele. E quando ela olhou pro pai, provavelmente a mulher era uma prostituta, né, da época. E quando ela olhou pro pai para ver a reação dele, ela viu que o pai estava gostando daquilo. E aí ela, a partir dali, começou a ter alguns sintomas na presença do pai. Então ou ela amava muito o pai ou odiava muito ele, não conseguia comer na presença dele e tinha várias instabilidades, né, próximo do pai. E quando o pai se afastava por um tempo para viajar, ela melhorava, o pai voltava, ela piorava.
Até que em um certo ponto o pai morreu, né? E depois que o pai morre, ela tem umas crises de riso e passa. Ela cresce, casa, tem filhos, e aí, depois de algum tempo casada, depois de ter os filhos, ela descobre que o marido tá gostando de outra mulher, tá interessado, pelo menos mostrou interesse, e aí ela começa a ter sintomas de novo. Né? Então, como que o Freud explicaria isso? Né? Que ela tinha esse desejo reprimido pelo pai, né? Que entrou na consciência dela pela primeira vez quando ela viu outra mulher se aproximando do pai, e que aí depois ela conseguiu reprimir esse conflito quando o pai morreu, e aí a situação do marido recriou de novo, trouxe de volta esse afeto incestuoso pelo pai que estava reprimido, e aí trouxe de volta os sintomas. Então, para o Freud, seria o trabalho de conscientização desse desejo reprimido que ajudaria ela a superar esses sintomas. Beleza, mas aí a gente tem a teoria do Adler. E aí a teoria do Adler vai falar o seguinte, que no caso, ela era aquela filha que era irrepreensível, que fazia tudo direitinho, para poder controlar o ambiente. É aquela pessoa que faz tudo, então você não pode negar nada para ela porque ela fez tudo aquilo por você. Então você fica numa posição de fragilidade. Eu faço tudo isso por você, então você não pode negar nada para mim. Então você está dominando o ambiente através das suas virtudes, né? E só que aí em algum momento ela descobre que o pai está além do controle dela na questão sexual. Porque isso ela não pode fazer. E aí os sintomas que ela desenvolve chamam a atenção de volta do pai para ela, e então quando ela tá com esses sintomas, o pai não consegue prestar atenção em outras mulheres, tem que prestar atenção nela. Né? E quando o pai morre, ela tem essas crises de riso como uma satisfação de ter vencido a batalha, finalmente, né? De ter tá por cima do ambiente, ela não aceita tá numa posição onde ela está sendo humilhada, ela tem que estar no controle do ambiente, né? Isso tudo de maneira inconsciente, óbvio. E aí, conforme os anos passam, ela entra nessa relação com o marido e vê, de novo, um aspecto do marido que está fora do controle dela, né? O marido está desenvolvendo interesse por outra pessoa, ela desenvolve os mesmos sintomas para chamar a atenção dele de volta. E quando a pessoa tem sintoma neurótico, a casa inteira vira o caos, e aí chama médico, e aí vamos acalmar, e vira uma correria e todo mundo volta as atenções para ela. Então essa é a explicação do Adler. Os sintomas neuróticos são tentativas inconscientes de dominação do ambiente. Né? E aí as duas teorias fazem bastante sentido, porque em alguns casos vão ser melhores explicados pelo Freud, alguns melhores pelo Adler, né? E aí o Jung vai tentar encontrar qual que é o sentido disso, como as duas explicações diferentes podem ser verdade ao mesmo tempo. Né? E aí ele vai entrar na teoria dos tipos psicológicos, né? Que é a explicação do Jung. Então ele vai falar que de fato existem pessoas que são mais orientadas para o objeto, então o desejo pelo outro é muito forte, essa dependência do outro é muito forte. E o Jung vai chamar essas pessoas de introvertidos, né? E tem pessoas que o foco sempre vai cair sobre si. Então essa vai estar sempre uma tentativa de se afirmar no ambiente, que é o introvertido, que vai tentar adequar o ambiente às necessidades dele, em vez de se adequar ao que o ambiente pede. E ele vai falar que o próprio tipo psicológico, né, de personalidade do terapeuta vai influenciar como ele vai olhar para o sintoma do paciente. Né? Então, o Jung vai falar que as teorias do Freud e do Adler elas são muito úteis para quando você tem que destruir um sentido patológico que a pessoa construiu para a própria vida, mas elas não ajudam quando a tarefa é construir um sentido para a própria vida. Porque basicamente a resposta ali é a vida não tem sentido, então cresce. Né? E o que o Jung vai falar é que uma vida sem sentido ela é tão patológica ou mais patológica ainda do que uma vida com um sentido inadequado, com um sentido infantil, né? Então, o trabalho ali do terapeuta é ajudar o paciente a refinar esse sentido que ele está dando para a vida dele, para que as coisas possam se desenvolver, né? Porque senão você começa a reduzir todas as grandes filosofias, religiões, né, da história da humanidade, que aconteceu, as obras de artes, né, que acabou acontecendo com as análises psicanalíticas,
começa a reduzir tudo isso a um desejo reprimido, a uma tentativa infantil de dominar o ambiente, né? E aí, consequentemente, se destrói toda a tentativa do ser humano de dar sentido à vida, né? E pro Jung, a falta de sentido, né, é uma patologia. E não só pro Jung, a gente sabe que a falta de sentido da vida é um dos critérios do DSM, por exemplo, né, que é o diagnóstico, o manual de doenças psiquiátricas que a gente tem, é uma das características ali da depressão, né, a falta de sentido da vida.